Eu fiz um propósito diante de Deus e, graças a Deus, Ele está me dando graça para cumprir. É que eu quero ler a Bíblia pelos anos que ainda me faltam, não sei quantos são. Eu quero ler a Bíblia de capa a capa. Terminei, começa em Gênesis. Terminei Apocalipse, começa em Gênesis. E cada leitura que eu fizer, eu quero fazer de forma mais aprofundada. E comecei no ano passado, eu já havia lido a Bíblia toda, e sempre leio a Bíblia, mas no ano passado eu comecei, já encerrei Apocalipse, comecei de novo nesse ano, e uma das coisas que eu fico pensando quando a gente está lendo a Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, de Moisés, às vezes a leitura se torna um pouco cansativa. Como, por exemplo, essa leitura que eu fiz agora. Pelo fato de que há uma repetição e uma legislação minuciosa a cada detalhe. E aquilo é repetido. Sempre que vai tocar no assunto, repete tudo de novo, tudo de novo. Então, é claro que a gente entende que se fosse nós brasileiros escrevendo sobre isso, a gente ia resumir, né, o que talvez Moisés gastou um livro com 30 páginas, a gente faria em 5 páginas. Nós somos muito resumidos, né? A nossa cultura é uma questão cultural. Já na cultura judaica, eles são minuciosos, aos detalhes. Então a gente entende muito bem isso. E a gente entende também por que Deus repete tanto, tem tanta repetição com respeito ao culto, por exemplo, como que deve ser o culto, os sacrifícios, como que devem ser, as festas religiosas que devem ser seguidas pelo povo naquela época. Então, quando a gente entra na questão do ensino e do aprendizado, a gente entende por que é assim. E esses dias eu estava fazendo a minha devocional diária e pensei sobre isso. Como eu sou um educador, trabalhei muitos anos como professor e como diretor de escola, eu percebi como que Deus é maravilhoso nesse processo do ensino dele para com o povo dele. Vejam bem, durante 40 anos, esse povo levou o tabernáculo pelos desertos lá daquelas terras. Desde o Egito até Canaã, todo aquele percurso, 40 anos. Ficaram ali rodando, vão para o sul, vão para o norte, vão para o leste, vão para o oeste. E, pelo menos, fizeram 42 acampamentos. Então, nesses 40 anos, uma vez por ano, pelo menos, eles mudavam de lugar. Eram nômades, moravam em cabanas. E a cada mudança que eles faziam, o tabernáculo era todo desmontado. E aqui nós vimos no capítulo 4 de Números as especificações, quem é que deve levar algumas partes quando desmontar, quando o acampamento está sendo desmontado, o tabernáculo está sendo desmontado, quem é responsável da tribo de Levi de levar essa parte do tabernáculo, aquela parte do tabernáculo, a outra parte. Havia assim minuciosamente esses detalhes, até a família que ia levar os móveis, a família que ia levar as cortinas, como que deveria embrulhar os móveis, qual a cor do pano que deveria ser colocada por cima dos móveis. 42 vezes, 40 anos. Pega uma criancinha dessa, igual o Mateus aqui, está com 11 anos, ele veria esse processo, se ele estivesse lá, pelo menos até os seus 53 anos. Até os 53 anos, todo ano, desmontando o tabernáculo. As tribos tinham que
se posicionar ao lado do tabernáculo. Cada tribo tinha o seu lugar certo. Tinha as tribos que tinham que acampar ao norte do tabernáculo, ao sul, a leste, a oeste do tabernáculo. Quando estavam desmontando acampamento, não podia ser aquela bagunça não. Tinha a primeira tribo que tinha que desmontar, depois que aquela desmontasse, embalasse, saísse, aí passava para a segunda, até a 12ª tribo. Primeiro o tabernáculo, depois as tribos. As tribos. Imagine um menino desse, vendo aquilo todo ano, a mesma coisa, do mesmo jeito, sem mudar nada. Vendo um sacerdote, um levita errando ali, colocando o pano vermelho, por exemplo, sobre o candelabro, o outro grita lá, não é pano vermelho, tem que ser o pano azul, não põe o pano vermelho aí não, e tal. Vejam que coisa interessante. Mas não é só com respeito ao tabernáculo. A gente vê essa minuciosidade de Deus nas festas religiosas. São pelo menos 7 festas durante o ano. As 3 maiores festas eram a Páscoa, colheitas, que é Pentecostes, e cabanas. Todas elas seguindo um ritual minucioso, cada cor, cada hora, cada momento, as palavras do sacerdote, o sacrifício. E quando nós entramos nos sacrifícios, havia, por exemplo, o holocausto. E tinha uma lei lá, no livro de Levíticos tem essa lei específica, como é que se faz o holocausto. Para cada tipo de sacrifício, havia vários tipos de sacrifícios, e uma lei para cada uma delas. Como que deveria cortar, o que deveria ser queimado. A questão de jogar o sangue ao derredor da mesa de sacrifícios, de holocausto. E assim, os sacrifícios, por exemplo, eles são feitos continuamente durante as festas. Diariamente tinha que haver 2 holocaustos, um de manhã e outro à tarde, com as suas especificidades, segundo a lei. Por exemplo, o holocausto, eles tinham que sacrificar o animal, o ofertante levava o animal até a porta do tabernáculo, ele não podia sacrificar o animal em outro lugar, tinha que ser na frente do sacerdote. Ali ele sacrificava o animal, fosse um touro, fosse um cordeiro, fosse um cabrito, ele tinha um bode, tinha que sacrificar. Na frente do sacerdote, o sacerdote pegava, se fosse holocausto, tinha que colocar o animal sobre o altar, queimar o animal todo. Se fosse, por exemplo, ofertas de manjares, aqui já eram cereais, toda uma lei para cada tipo, até a quantidade de trigo para fazer os pães de sacrifício, tinha especificado, não podia ser mais, não podia ser menos, tanta flor de trigo, e aquelas medidas da época lá, tudo especificado, e aquilo constantemente fazendo, e eu fico imaginando uma criança lá na casa, perguntando, pai, por que tem que ser, mãe? Por que tem que ser esse tanto de trigo? Por que tem que ser esse tanto de azeite? Não pode passar mais do óleo, do azeite? E os pais explicando para os seus filhos qual o significado de tudo isso, porque tudo isso tem um significado, evidentemente. Nós temos as ofertas pacíficas, que eram também sacrifícios de animais, só que as ofertas pacíficas, os sacerdotes comiam o animal. Então, sacrificavam o animal, algumas partes, a gordura, por exemplo, do animal, outras partes eram queimadas em cima do altar ao Senhor, e o resto, o sacerdote e as suas famílias, ficava a carne para eles. Era tipo assim um momento de comunhão, essa oferta pacífica. Havia a oferta pelo pecado, que também era sacrifício de animais, por pecados ou erros de caráter culposo,
Quando alguém cometia alguma coisa por engano, ele tinha que fazer um sacrifício, e ali alguma parte do animal era queimada, a outra ficava para os sacerdotes. Havia também a oferta pela culpa. A expiação era mais aqui uma questão de uma culpa dolosa, alguma coisa que foi planejada, e aquela pessoa fez, errou, depois arrependeu, e volta e vai e oferece aquele sacrifício. Mas o que me chama a atenção é a exatidão, as minúcias. Tinha que ser um sacrifício conforme a lei determinava, o corte. Não podia ser um animal fêmea, um macho, sem defeito, levado, a maneira de cortar, o que tem que ser queimado, quais os órgãos internos que tem que ser queimados, que tipos de sacrifício. Há toda uma legislação aqui na Torá, e eu fico pensando nisso, numa criança que cresce vendo aquilo, todo dia, 2 holocaustos, e a criança vendo aquilo, e a mente da criança é muito curiosa. Por que tem que ser assim? Por que nesse caso queima tudo, no outro não queima? Por que esses cereais? Por que aquele animal não pode ser sacrificado, o animal imundo, por exemplo? Por que só os animais puros? A criança passa pela fase do porquê. É um tanto de porquê, né, que elas vão tendo. Por exemplo, Levíticos, no capítulo 1, de 3 a 9, a gente encontra aqui, só separei esse texto para os irmãos verem como a coisa era minuciosa. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Levíticos 3, Levítico 1, de 3 a 9, que diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeitos. Vejam que é sempre macho. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do homem, do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue, e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, primeiro a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Notem bem as minuciosidades. E tinha que ser aquilo, não podia sair fora. E todo dia, o ano inteiro, festa sobre festa, repetição, desmonta o tabernáculo, levanta acampamento, chega em outro lugar, assenta acampamento, tribo por tribo, tribo norte, tribo sul, tribo leste, tribo oeste. Cada família levita levando uma parte do tabernáculo, montagem, tudo na ordem. E a pergunta é a seguinte: por que tudo igual durante centenas de anos, o mesmo ritual? Mais de 1000 anos, mais de 1000 anos. E aí vem a grande maravilha. Deus ensinou aquele povo através de tipos e antitipos. Todo o Antigo Testamento, tudo isso que eu falei, são tipos que se cumprem no antitipo, que é Jesus. Tudo isso é tipo de Jesus. E Deus trabalhou de uma tal forma que o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, ele diz exatamente
isso que eu estou falando. Ele diz o seguinte: ora, visto que a lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento, tem sombra, isto é, tem tipo, dos bens vindouros, isto é, da realidade, são símbolos de uma realidade que viria, não a imagem real das coisas, aquilo não é a verdade, aquilo tipifica, simboliza. Portanto, são sombra de realidades que vêm. Foi assim que Deus ensinou o seu povo, que Deus evangelizou o seu povo, que Deus doutrinou o seu povo, inculcando, repetidamente. E eu fico pensando que hoje nós temos aqui no Brasil 3 escolas pedagógicas mais seguidas. Nós temos no Brasil behaviorismo. Quem é educador vai saber o que eu estou falando. Behavior, no inglês é comportamento. Temos a escola behaviorista. Nós temos as escolas que seguem uma pedagogia estruturalista. E temos também uma escola que segue uma pedagogia socio-interacionista. Agora, notem que quando Deus mandou fazer essas coisas todas, e dessa forma, era com o intuito de ensinar para aquele povo o que hoje nós aprendemos aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Tudo que a gente aprendeu e está aprendendo, Deus estava ensinando através de festas, símbolos, sacrifícios, porque tudo era tipo. Isso é, tudo tipificava uma realidade que viria no futuro, que é Jesus. Tudo era tipo de Jesus. Tudo falava de Jesus e da obra da redenção que Jesus fez quando Deus se encarnou. Deus não ensina pelo método do esoterismo. O diabo sim. Deus não manda ninguém se agachar no chão e fazer assim com a mão e ficar zoando como besouro, como se fosse receber revelações transcendentais, com viagens psicodélicas, fumar uma droga para receber visões e aprender. Não é assim que Deus ensina. E nunca foi. O método de Deus ensinar é o natural. Por isso, quando algumas pessoas propuseram escrever sobre formas de ensino, como é que o homem aprende, por exemplo, a escola behaviorista, ela vem e diz o seguinte: Skinner foi um cientista, um educador que fazia experiências com animais. Então Skinner, quando um animal entrava numa portinha, ele estimulava o animal a entrar numa portinha que ele queria que entrasse. Quando o animal entrava naquela portinha, ele dava um prêmio para aquele animal. Ele dava um pedacinho, um pouco de ração. Ele chamava isso de estímulo, reação, reforço. Ele estimulava o animal. Se o animal fosse do lado certo, ele dava um prêmio para o animal. Isso foi passado para a pedagogia. E foi chamado de behaviorismo. Porque é assim que nós educamos os nossos filhos, pelo menos até certa idade. Você ensina para ele: olha, isso aqui é certo, isso é errado. Se ele faz o certo, ele ganha um presente de Natal. Ou ele ganha aquela bicicleta. Ou ele ganha alguma coisa. Mas se ele faz o errado, ele ganha outra coisa que ele não gosta. E ele não vai querer fazer o errado, porque vem alguma coisa que ele é desagradável. Então, vejam bem, o estímulo, a reação e o reforço. Quando ele obedece, ele ganha coisa boa. Deus usou desse método behaviorista. Isso não veio de Skinner,
Isso não veio de nenhum pensador, eles apenas descobriram uma forma como Deus educa o ser humano, como Deus ensina o ser humano. Notem bem, behaviorismo fala de repetição. Todo ano a mesma coisa, a mesma repetição. As festas, a mesma coisa. E aquilo repetindo na mente do menino, repetindo. Isso mostra que é repetindo que a gente aprende. Até o adulto. E até hoje. É repetindo que nós aprendemos. Quando eu falo aqui sobre discipulado, eu tenho falado, algumas pessoas talvez não entendem. Tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja, ela não sabe fazer ganhar uma vida para Jesus. Ela não sabe evangelizar. Por quê? Porque nunca fez. É repetição, é fazendo que se aprende. E Deus usou esse método behaviorista ou essa didática behaviorista para ensinar aquele povo, quando ele repete a mesma coisa, centenas de anos, e o menino sempre questionando. Por que a mesma coisa? E aquilo introjetando, aquilo entrando na mente da criança. Mas vejam bem que no Brasil, quando eu fiz especialização nessa área de gestão escolar, a gente via, pelo menos, também fiz especialização em educação, a gente via que aqui, pelo menos, há 3 tendências pedagógicas: behaviorista, mas a behaviorista é atacada pelas tendências, pedagogias estruturalistas, e aqui está o construtivismo, dentro do estruturalismo, muito seguido no Brasil, construtivismo, que já faz uma crítica e diz que o ser humano não é só estimular e dar reforço, estimular, dar reforço. O ser humano é estruturalista, ele pensa, ele tem sensações, ele sabe gerir símbolos, dentro dele ele sabe interpretar, ele precisa perceber, ele precisa ter insights dentro dele, chegar à maturidade. A maturidade vem por dentro, não é por fora. E então uma critica a outra. Aí vem a sócio-interacionista de Vygotsky, dizendo: não, o homem aprende quando ele se interage com o meio no qual ele está inserido. E uma ataca a outra, mas olha que interessante que Deus é eclético na forma dele ensinar. Ele usa as 3, uma em harmonia com a outra. Deus usa o behaviorismo, repetição. Deus usa o estruturalismo, porque vejam bem, uma criança que está vendo, por que tem que ser pano azul em cima do candelabro, hein, sacerdote? Ô levita, vem cá. Ô sou Levi, por que sobre o candelabro não pode ser um pano amarelo, tem que ser azul? Eu estou curioso para saber. Por que sobre a mesa da proposição é um pano azul por baixo para cobrir quando vai levantar o tabernáculo, e por cima um pano vermelho? É claro que tudo isso é tipo. Tudo isso é tipo. Mas eu quero dizer aqui, é sobre a curiosidade. Curiosidade já é estruturalismo. É algo interior. A criança não é só dar estímulo de reforço, ela tem a curiosidade. É claro que até um certo ano, você dá estímulo para a criança. Olha, se você obedecer, papai vai dar isso daqui. Mas se você desobedecer, mamãe vai dar umas varadas. Isso é estímulo. E se a criança obedece, você vai lá dar um presente, um beijo, um abraço, elogia. Isso é um reforço. E você vai reforçando o bom na vida da criança, mas a varada também é um reforço para que entre na mente dela que se ela fizer errado, vai ser ruim. E isso vai formando o caráter da pessoa. Mas não é só isso. Não é só isso. É necessário que haja
entender que o ser humano chega num ponto que não é só estímulo e reforço. Ele começa a perguntar: por quê? Por que eu tenho que obedecer? Por que é o pano azul, não pode ser um amarelo, sacerdote? Por que em cima da mesa da proposição é um pano vermelho? Porque Deus usou essa didática também de estimular a curiosidade, para que o homem cresça interiormente, para que o homem se estruture interiormente, porque o crescimento vem no interior. E é aqui que há o perigo se a gente ficar só em cima do behaviorismo. A religião é behaviorista. Porque a religião, ela fala assim: se você desobedecer, você vai para o inferno. Se você obedecer, você vai para o céu. E muita gente obedece com medo de ir para o inferno. Mas ela não está entendendo por quê. Por dentro, não houve uma percepção. Tem muita gente que converteu, mas não deixou os ídolos. Deixa na frente da igreja, do pastor, na frente do povo, mas lá na casa tem um ídolo da família, escondido. Sabe por quê? Não é só reforço, estímulo e reforço. Tem que ter um crescimento interior, tem que ter uma percepção interior. Nós discipulamos aqui, eu e o seu Venâncio, uma família muito querida aqui da nossa igreja, e quando nós chegamos lá, eu não vi a cor da parede, de tanta reza e quadro de santo e imagem que tinha. Não era só chegar e falar: isso aqui é idolatria, isso aqui é pecado. Não. Fomos mostrando a palavra. E chegou num ponto que a pessoa, sem a gente nunca nem falar nada, a pessoa foi lá e tirou e desfez. Por quê? Porque houve crescimento interior, houve percepção. E é isso que Deus está trabalhando aqui, essa didática construtivista, essa didática estruturalista. Deus então trabalha com uma didática behaviorista, com uma didática construtivista, mas também com uma didática socio-interacionista e outras mais que não são usadas aqui no Brasil, porque Deus ensina, o ensino que Deus dá é natural. A gente aprende as coisas de Deus do mesmo jeito que a gente aprende matemática, que a gente aprende português, que a gente aprende as outras coisas. É claro que eu estou falando do aprendizado bíblico. Eu não estou me referindo ao conhecimento de Jesus pessoal. Aí é revelação. Aquele conhecimento pessoal de Jesus é quando o Pai revela o Filho a nós. É um encontro revelatório, quando o Pai descortina Jesus e o amor dele ao nosso espírito. Aí aquela explosão de novo nascimento. Mas eu estou falando do conhecimento e do aprendizado dentro da igreja. Deus usa os mesmos métodos. Então, o inventor do behaviorismo não foi nenhum teórico que é citado em livro, é Deus. Deus nos fez para aprender assim, até uma certa idade, com estímulos e reforços. Assim Deus nos fez. Depois, Deus nos criou também para aprendermos interiormente, nos convencermos daquilo, através de insights. O que é um insight, pastor? Insight é aquilo, exatamente quando... entendi. Agora eu entendi. O que isso aqui na Bíblia, tem tanto tempo que eu leio e não compreendo. Agora eu estou compreendendo. Isso é interior. Isso é estrutural. Isso é quando você cria uma maturidade, quando Deus cria uma maturidade interior, você percebe, agora eu estou sabendo o que é, agora eu sei. Mas isso acontece na escola também. Quando você diz para o professor: agora eu entendi, professor. É isso. E a pedagogia socio-interacionista? Vygotsky entendia, um russo,
ele entendeu que o ser humano aprende em interação com o social. Não é só como no construtivismo, que a coisa é só individual, ali dentro a pessoa vai trabalhando sozinha até ela crescer. Não, tem que ser em interação com o social. Então a criança tem que ter interação com a família, com a escola, com outros ambientes, e é assim que ela aprende, que se dá um aprendizado. Agora notem que também, aqui, Deus também usa desse método sócio-interacionista, porque ele não só usa repetição, behaviorismo, ele não só usa curiosidade, quando a criança chega e fala: ô Salim, ô sacerdote Salim, por que tem que ser o pano azul sempre? Curiosidade. A curiosidade nos leva ao crescimento. Quem não é curioso não cresce. Nós só não devemos ter curiosidade para coisas ruins e más. Mas tudo que vocês estão vendo aqui, tem um celular me gravando. Olha, tem aqui um microfone, uma tecnologia que na época de Jesus não existia. Estou usando um aqui agora, você está podendo ouvir a minha voz. Sabe por que hoje nós temos um microfone? Porque alguém foi curioso. Porque alguém questionou, por que nós não podemos criar algo para ampliar a voz? Alguém que gritou na natureza, houve um eco, a voz dele aumentou, mas por que a gente não pode? Curiosidade. E assim a gente vê Deus educando o povo dele pela curiosidade. Por que o pano azul e não o vermelho? Aí vem o sacerdote e explica: meu filho, o pano azul simboliza isso. Deus quer ensinar para a gente isso, isso e isso. Por isso que está repetindo, para criar em você essa curiosidade. Se num ano fosse azul, no outro ano fosse vermelho o pano, qualquer pano, qualquer cor, você não ia ter curiosidade nenhuma. O que há de curioso? O curioso é sempre ser o pano azul. Isso é que traz curiosidade. Mas Deus também trabalhou com uma didática sócio-interacionista. E aqui eu estou falando de um tipo de ensino audiovisual. Audiovisual. Notem que a criança está ali vendo o tabernáculo sendo desmontado, ela está vendo o holocausto, ela está vendo oferta de manjares, um sacrifício pode queimar tudo, o outro não queima. Um sacerdote pode comer a carne do sacrifício, o outro não. Essa festa religiosa aqui, por exemplo, é assim, a outra é de outro jeito, e então o homem começa a ver aquilo. Olha, a força da visão, porque é a visão que gera a curiosidade na maioria das vezes. E aqui entra então a questão estruturalista, ela começa a ter curiosidade, e ela vai perguntar para o sacerdote vai explicar. O áudio é alguém falando e ele vendo, falando e vendo. Lá em Deuteronômios, no capítulo 6, versículo 20, se alguém puder ler aí na sua Bíblia, Deuteronômios, capítulo 6, versículo 20. Notem que interessante. 6:20. E diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, olha aí, quando teu filho te perguntar, curiosidade, estruturalismo, construtivismo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? O que significa isso? Qual o significado disso? Eu me lembrei de Jesus quando o discípulo chega e fala assim: o que significa isso? Qual o significado daquilo? Porque Jesus também usava essas três didáticas no ensinamento dele.
Jesus usava repetição, behaviorismo. Jesus usava curiosidade, ou ele estimulava a curiosidade. Tanto é que quando contava as parábolas, alguém chega: mestre, o que quer dizer isso? O que significa isso? Jesus usava o audiovisual, sócio-interacionista. E sabe como que ele usava o audiovisual? Ele falava, áudio, falava, mas ele encarnava o que ele falava, ele fazia o que ele falava. Então eles ouviam um ensinamento: ama o teu próximo. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 3 vezes? 7 vezes? E Jesus falava assim com eles: eu não digo até 7, mas eu digo até 70 vezes 7. Esse é o áudio. Mas, lá na cruz do Calvário, quando os seus inimigos estavam o torturando, já tinham passado pelo flagelo romano, com seu corpo todo machucado, as suas costas todas dilaceradas, com os ossos das costelas talvez quebrados, todos os ossos da costela já quebrados, através das chicotadas que vinham com chumbos na ponta. Provavelmente depois daquele flagelo, nenhuma costela estava íntegra, estava quebrada, e os sulcos que o chicote com pedaços, pontas de ossos na ponta, e batiam e saíam rasgando. Foi assim que ele ainda chegou na cruz. E lá na cruz, ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles ouviram a vida inteira que Jesus falando até 70 vezes 7. Perdoa até 70 vezes 7. E então, agora eles estão vendo a encarnação desse ensino. Essa é uma maneira de ensinar, sócio-interacionista. Você ensina, você faz. Jesus ensinou, Jesus mostrou o que é perdoar. É assim. Portanto, quando eu estou lendo a lei de Deus, aqui a Torá, desse propósito que eu tenho de ler a Bíblia de capa a capa várias vezes, eu me deparo muitas vezes com essa repetição constante. E hoje eu entendo por que Deus faz isso. É porque Deus nos ensina de forma natural, através de repetição, através de estimular a nossa curiosidade, através de nos dar o exemplo daquilo que Ele está ensinando. Tudo isso é tipo, no Antigo Testamento, de Jesus. Vamos entoar o hino 351?